em uma área muito pacífica na região de Danvers, na Ucrânia. Makola vive com sua esposa grávida, Nastya. Ambos são conhecidos como os primeiros colonos ecológicos da região. Nastya é uma artista que gosta de desenhar e esculpir madeira. Ela até faz um anjo de madeira para Makola para que ele possa ter um amuleto de proteção. Makola é um matemático, físico e ecologista que ensina na escola local para onde viaja em sua bicicleta. O sinal de paz fora de sua casa é a pata do corvo branco, representando uma antiga lenda de um corvo que sentia pena das pessoas e lhes trazia água fresca e comida, perdendo suas penas no processo. Devido à falta de eletrônicos em casa, o casal não recebe nenhuma notícia até que Makola vá trabalhar e receba alguns minutos de TV durante sua pausa. É assim que ele fica sabendo dos manifestantes que foram mortos na capital da Ucrânia e na Rússia, possivelmente invadindo o país. Durante a aula, Makola é molestado pelo estudante Ivan, que pensa que seu professor é um estranho e um esquisito, então ele quer que ele vá embora, mas Makola nunca o deixa enfurecê-lo porque acredita no pacifismo e trabalha para orientar a mente dos jovens. Uma manhã a caminho do trabalho, Makola nota alguns soldados parados à beira da estrada, mas não lhes dá atenção. Quando finalmente chega à escola, ele fica chocado ao encontrá-la vazia. E a TV rapidamente lhe diz por que a Rússia invadiu a Ucrânia. Lembrando os soldados que ele viu antes, o Makola se preocupa com sua esposa e a Rússia volta para sua casa, mas já é tarde demais. Os russos estão espancando a Nastya e apanham Makola também, quando ele tenta defendê-la. Depois que os soldados se certificam de que não são espiões, iniciam um incêndio dentro de casa e saem. Mas quando Nastya tenta retaliar atirando uma pedra neles, os soldados não hesitam em atirar nela antes de finalmente irem embora. Devastado, Makola se agarra ao corpo de sua esposa enquanto vê sua casa incendiada. Horas mais tarde, 2 membros da milícia ucraniana encontram Makola e depois de verificar sua identidade para ter certeza de que ele é um civil inocente, o ajudam a cavar uma sepultura para causar náusea. Depois o levam com eles para sua base, embora antes de partir, Makola se certifique de levar o anjo da madeira com ele como a última lembrança de sua esposa. Os superiores na base não estão contentes com a chegada repentina de um estranho porque ele poderia ser um espião. Mas Makola rapidamente se prova dizendo que quer entrar para o exército e expulsar os russos de seu país. A partir daí, Makola é enviado para um curso de treinamento pesado, onde deve aprender a esgotar seu corpo e usar armas de fogo, duas coisas que, como pacifista, ele nunca fez antes. Desmontar e montar armas é particularmente difícil para ele e isso lhe rende a zombaria de seus superiores. Especialmente quando ele anuncia que escolheu o corvo como nome de código. Makola não deixa que o abaixem e treina com mais força, ficando acordado até tarde com a prática de armas e mantendo o Wood Angel por perto para que ele nunca se esqueça de seu objetivo de se vingar de sua esposa. Algumas semanas depois, os estagiários aprendem que não há franco-atiradores suficientes na frente, e o exército está procurando voluntários para o trabalho. Não há muitas pessoas interessadas. Mas Makola se voluntária imediatamente, apenas para ser recebido com mais zombaria. Ainda não disposto a desistir, Makola aceita um desafio para provar o seu valor. Ele desmonta e remonta uma AK-47 enquanto vendado em menos de 20 segundos, ganhando finalmente o respeito de todos. Eles também começam a chamá-lo de Corvo, como ele queria. A parte teórica do treinamento de franco-atiradores vem facilmente para Makola, graças a seus conhecimentos de matemática e física, sendo capaz de fazer cálculos mais rapidamente do que os próprios professores. Ele também é excelente em seguir a regra número 1, que é manter absolutamente imóvel e quieto mesmo quando um instrutor atira no chão perto dele. Infelizmente, ele não se sai bem quando se trata do tiroteio propriamente dito, porque por alguma razão lhe deram uma arma diferente de todas as outras, o tipo de arma de fogo que não é apta para a guerra. Atirando. Sempre que Makola aponta isso, é dito a ele para lidar com isso. Mais uma vez, Makola se recusa a desistir e faz um plano para provar o que ele pode fazer. O último teste de sniper é durante a noite, e os estagiários devem atirar assim que um tiro de foguete do instrutor lhes der luz suficiente em torno de seus sujeitos. No entanto, Makola ainda não atira. Ele usa a luz para calcular a distância, e uma vez terminado o exame, então ele atira sob completa escuridão e atinge o alvo exatamente no centro, algo que ninguém mais conseguiu. Isto permite a Makola se formar com a pontuação mais alta e acaba sendo designado para uma unidade de primeira classe. Para sua primeira missão, Makola e seus companheiros atiradores devem liberar um importante posto de controle que foi capturado pelos russos. A equipe entra com sucesso na área sem ser detectada, e a cada franco-atirador é designado um alvo. Mas quando estão prestes a atirar, eles devem pausar o plano porque um carro civil se aproxima do posto de controle. Os soldados russos fazem os dois civis saírem e entregarem seus passaportes, recusando-se a devolvê-los. Quando pedem ao casal que saia, o homem faz uma cena enquanto exige que lhe devolvam suas coisas, fazendo com que os soldados russos respondam com violência. A equipe de Makola percebe isso e imediatamente ataca, matando todos os soldados com tiros rápidos e eficientes, incluindo o cara que tenta manter a mulher civil como refém. Uma vez terminada a missão, a equipe pendura a bandeira ucraniana para retomar o controle do posto de controle. Quando eles retornam à base, Makola ouve que seus companheiros novatos partiram em uma missão diferente.
Então ele usa este momento de inatividade para visitar a escola onde costumava trabalhar, encontrando-se profundamente comovido pelo lado desolado das salas de aula empoeiradas. No dia seguinte, quando a outra equipe volta, Macola é atingido pela notícia mais dura. Um de seus amigos morreu nas mãos de um franco-atirador inimigo. Isto acrescenta a lista de razões pelas quais Macola quer vingança para a próxima missão. A equipe de Macola esconde um monte de explosivos em árvores atrás de folhas antes de se esconderem na grama enquanto esperam que seu inimigo apareça. Quando os soldados russos aparecem na floresta, como os relatos tinham previsto, Macola hesita em atirar porque vê algo que não acredita que Ivan tenha se alistado no exército russo e está vindo desta forma com o resto de seus inimigos. Ele se livra disso quando o capitão ordena que ele atire. E Macola acerta o detonador, matando todos os soldados russos, inclusive Ivan. Quando o capitão lhe pergunta o que estava acontecendo e ouve a explicação de Macola, ele responde que Ivan havia feito sua escolha. Mais tarde, durante uma pausa, Macola e o capitão se uniram sobre suas memórias de casa. O capitão traz consigo uma foto de sua família e explica que tem um acordo com sua esposa para não contar às suas filhas a natureza de seu trabalho, de modo que elas pensam que ele está fora em uma viagem de negócios. Em troca, Macola lhe mostra o anjo da madeira, explicando que ele simboliza sua própria família. Alguns dias depois, as forças ucranianas conseguiram assegurar as trincheiras junto à fronteira, de modo que a equipe de atiradores fica em posição de esperar pelas forças russas que se preparam para invadir esta região, mantendo o anjo com ele o tempo todo. Macola se prepara para fazer seu trabalho, mas perde sua calma habitual quando percebe que entre os soldados russos que chegam, ele pode ver o homem que matou sua esposa. Desesperado por vingança, Macola continua pedindo permissão para atirar, e o capitão sempre o rejeita porque o inimigo ainda não está na posição certa. Eventualmente, Macola fica cansado de esperar e atira de qualquer maneira, atingindo o soldado, mas também dando sua localização a um atirador furtivo inimigo escondido que imediatamente retalia e mata o capitão. Enquanto os russos abrem fogo sobre eles, Macola tem que arrastar o corpo do capitão através do campo enquanto se esquiva de cada bala e de cada bomba. Horas depois, quando Macola finalmente voltar à base, seu superior promete que haverá uma investigação para descobrir o atirador que matou o capitão, e quando finalmente o encontrarem, chamarão Nicola para cuidar dele. Enquanto isso, Macola está sobrecarregado com a culpa e decide se lançar em missões solo para compensar seu erro. Suas habilidades de franco-atirador ainda estão no ponto e ele consegue abater muitos soldados russos, mas sem que ninguém o mantenha em pé. Ele também fica muito arriscado e acaba com um braço ferido causado por uma bala inimiga. Macola vai para um esconderijo secreto para se recuperar e assistir às notícias para obter uma atualização sobre o estado político das negociações com a Rússia, mas sua pausa é interrompida por uma chamada importante. Acontece que o exército encontrou a localização do atirador que matou o capitão, então Macola precisa voltar antes do início da missão. Os soldados recebem todas as informações que foram coletadas até o momento. As balas do franco-atirador são mais largas. Ele já matou 5 franco-atiradores ucranianos e 3 metralhadores, e seu nome é Sari. Para piorar a situação, ele grava todas as suas mortes e publica os vídeos para desmoralizá-las. Ele até teve a coragem de postar a gravação da morte de seu capitão. Pelo menos todas estas baixas lhes permitiram localizar Sari, e como não podem encher o local com minas por causa de um armazenamento de cloro na fábrica química onde o inimigo está escondido, eles chegaram a um plano alternativo. Seus atiradores furtivos eliminarão os soldados inferiores para desimpedir o caminho para que Macola possa entrar sorrateiramente e ficar cara a cara. Quando a missão começa, todos os franco-atiradores ucranianos ficam em posição e esperam que Macola entre no prédio rastejando pelo campo. O primeiro soldado que ele encontra é outro homem que atacou sua casa e ainda se lembra de Macola dizendo que ele deveria tê-lo matado da primeira vez. Depois de matá-lo com um tiro rápido e satisfatório, Macola dá a seus companheiros de equipe o ok para atacar, levando todos os franco-atiradores ucranianos a atirar ao mesmo tempo e administrando uma varredura da área sem levantar qualquer alerta. Restam apenas 2 franco-atiradores russos, incluindo Sori.